Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e agora eu bato um papo com o Dr. Luiz Augusto Gasparini, da Mega Imagem, também com a enfermeira, né, responsável por todo o aparato de preparação, né, para atender a seus pacientes, as pessoas nesse período aqui de quarentena, né? Paula Paiva de Camargo, estão os dois comigo aqui já. Doutor Luiz, tudo bem? Paula, tudo bem? Como vão? Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ambos trabalhando sempre home agora, doutor Luiz? Deixa eu começar com o doutor Luiz, apesar das mulheres serem sempre preferência. Não, a gente não pode parar, é serviço de saúde, né? Inclusive, a gente está trabalhando e, inclusive, está atendendo pacientes com suspeita de Covid, né? Com todo o esquema de segurança, mas a gente está trabalhando. O menos, claro, porque está todo mundo procurando contribuir com o isolamento, mas as pessoas continuam ficando doentes, né? E tem que ter alguém para cuidar delas. É exatamente isso que eu ia dizer. Olha, eu fiz questão de convidar a Mega Imagem para conversar conosco por conta de toda a logística que vocês fizeram em tão pouco tempo, doutor Luiz, Paula, proporcionando aí um atendimento quase que normalizado, mas dentro de uma margem de segurança extremamente criteriosa, né? E eu fiquei sabendo, aí agora eu quero falar com a Paula, fiquei sabendo que foi você responsável por criar toda essa logística, toda essa engenharia para poder atender com segurança aqueles que são suspeitos ou que já foram notificados de que, né, deram positivo para a Covid-19 e para aquelas pessoas que não têm sintomas, né? Está havendo uma seleção ali, né, Paula? Isso. A gente está direcionando os pacientes com quadro sintomático ou com a confirmação do Covid para um atendimento diferenciado em localidades separadas dos demais pacientes. E os pacientes que não têm nenhum histórico de contato ou risco de ter um quadro de Covid ainda não sintomático, a gente atende da maneira habitual, que é sem separar dos demais pacientes. Então, vamos fazer o passo a passo? Vamos supor que o meu médico pediu para que eu fizesse um exame de ressonância, de tomografia, enfim, raio-x. E aí, a primeira coisa é que vocês já não estão marcando exame presencial, né? Para marcar tem que ser via telefone ou via internet. Isso. É por telefone, no call center, e no ato do agendamento, o call center já questiona alguns sintomas, ou se teve algum histórico de contato com alguém que teve a doença ou sintomas da doença, e assim é direcionado o agendamento. Pode falar, doutor Luiz. É dada uma orientação para o paciente vir de máscara de qualquer jeito, né? A gente está fazendo uma campanha para todo mundo usar máscara, mesmo que seja uma máscara caseira, porque isso ajuda a reduzir não 100% o contágio, mas diminui a velocidade de transmissão, que é isso que o sistema de saúde precisa, que diminua essa velocidade para o sistema dar conta de fazer o atendimento. Para aqueles pacientes com sintoma de suspeição, a Paula já fez, junto com a equipe de segurança, uma orientação para as atendentes de telefonia, orientar para que essa pessoa, se não tiver máscara, já avisar que a gente, essa pessoa estiver chegando na clínica, já vai ter alguém esperando para fornecer máscara, para que ela não contamine o ambiente. Eu estou sabendo que vocês estão, inclusive, com uma pequena produção de máscaras lá, não é isso? Fala aí, Paula. A gente está com a campanha Faça Você Mesmo. A gente orientou os colaboradores que usem a máscara fora da clínica e está orientando que os pacientes façam as suas máscaras para prevenção e que já cheguem à clínica usando as suas máscaras e talvez feitas por eles mesmos. A ideia, né, dessa oficina é justamente disseminar o conhecimento. Então, o paciente que vier para a clínica vai ter contato de como faz isso, ver como é fácil fazer, e ele pode replicar isso na família dele, para os amigos dele. Então, a ideia é poder disseminar esse conhecimento, porque é uma coisa simples. Legal. Deixa eu dar continuidade no passo a passo. Aí a gente falou, né? O médico fez o pedido, o paciente marcou pelo call center ou pela internet, aí ele foi até lá, né? Vocês já fizeram uma espécie de pré-seleção para saber se ele tem algum tipo de suspeição, e aí, à medida em que ele chega lá, vamos supor que seja uma pessoa que realmente tem algum sintoma
sintomas ou que já tenha dado positivo para o Covid, qual é o procedimento dele quando chega na Mega Imagem, Paula? Na entrada da clínica, a gente tem uma placa direcionando para onde que o paciente deve ir no caso de ser suspeito ou confirmado de Covid, que é uma recepção que a gente montou exclusivamente para atendimento desses pacientes, no corredor lateral da clínica. Onde isolado, totalmente isolado do atendimento normal. Lá ele fica sozinho, é atendido exclusivamente por um recepcionista, é feita a abertura de ficha. No ato da abertura de ficha, já é sinalizado a presença desse paciente para que seja seja priorizado o seu atendimento. O colaborador que está de plantão na tomografia já chama o paciente pela entrada do fundo da tomografia para que ele não tenha passagem pelas demais recepções e pelos outros pacientes. Ele é atendido, faz o exame. Ao sair, já é feita toda a higienização da sala com uma limpeza terminal. Em 1 hora, o seu laudo é liberado e entregue por motoboy, em domicílio. É emocionante ver a nossa equipe de limpeza toda paramentada e, assim, engajada. Eu acho muito legal. Eles entenderam, quando a Paula e o núcleo de segurança, que o Alberto participa, fizeram o treinamento deles, eles arregaçaram a manga e, assim, máscara, gorro, avental, usando direitinho e, assim, a cada paciente, desinfecção. Uma desinfecção completa da sala, porque, eventualmente, uma pessoa que está indo fazer um exame lá pode ter uma febre e não ser Covid, né? E o outro paciente foi lá ser Covid. Então, a gente tem que manter todo o esquema. Esse corredor, ele tem uma ventilação peculiar, né? Ele tem um sistema de refrigeração dos equipamentos que puxa o ar. Então, a gente fez uma coisa interessante também. A gente abriu a porta do fundo do corredor, é um corredor com pé direito alto, né? E o ar é puxado ali. Então, é uma coisa legal. Então, assim, eventualmente, alguma coisa que tiver no ar, ela vai ser puxada também. As cadeiras, elas, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, não só para o paciente de Covid, né, o paciente suspeita do vírus, elas têm que ficar numa distância de pelo menos 2 metros de cada uma, né? Na verdade, a gente vai ter que instituir isso em todas as recepções, já estamos fazendo isso, por quê? Porque, Pedro, 30% das pessoas que estão infectadas não vão manifestar sintoma nenhum e vão estar transmitindo. E lembrando que 100% das pessoas infectadas, nos primeiros 5 dias, não manifestam nenhum sintoma e elas transmitem. Uma outra providência que vocês tomaram foi de alternar os guichês também, né? Vocês atendem agora guichê sim, guichê não, exatamente para manter essa distância também entre os colaboradores, né? Paula, fala um pouquinho dos cuidados com os colaboradores, eu acho que isso é bacana, né? Na recepção, Pedro, a gente instalou as proteções de vidro nos guichês para que tenha uma barreira entre o paciente e o recepcionista. A máscara. Além do plástico, a máscara, né? Além do vidro, a gente tem a máscara. Eu ia chegar na máscara. Paula, foi fácil de convencer as pessoas há 15 dias atrás. Paula, Agora eles entenderam a importância. Você, Paula, além de enfermeira, você teve que ser psicóloga para convencer todos eles e engenheira de logística, né? Para montar todo esse aparato aí. A gente tem uma equipe bem engajada, bem unida, tive bastante ajuda de todo mundo. A gente está com um profissional da enfermagem oferecendo álcool gel para higienização das mãos, orientando a importância da máscara e como tem o totem para retirada de senha, para evitar contaminação cruzada, o próprio profissional da enfermagem retira a senha e dirige o paciente à sala de espera da recepção. Pensaram em tudo, né? Com certeza. Uma coisa que eu queria enaltecer também é que vocês mudaram até os horários de entrada e saída dos funcionários para não pegarem horário de pico em ônibus, né, em VLT. A gente mudou, sim, o horário de atendimento foi todo esquematizado para reduzir a exposição dos colaboradores no trajeto de casa-trabalho e trabalho-casa. E com relação aos pacientes, vocês estão tentando também marcar aí com uma certa... diminuir o máximo possível a concentração de pacientes, né? Sim, a gente
otimizou o horário de atendimento na tomografia, que é onde a gente atende os pacientes com suspeita de Covid para fazer o exame do tórax. Então, a gente está priorizando o período da manhã para os pacientes idosos com doenças pré-existentes e os doentes crônicos, né? E sem suspeita. E no período da tarde, a gente prioriza o agendamento das tomografias de tórax de paciente com suspeita ou casos confirmados. Pedro, a impressão, assim, vários especialistas falam, né? É uma questão de tempo para praticamente todo mundo, ou quase todo mundo, entrar em contato com o vírus. O objetivo maior agora é quanto mais lento que seja essa disseminação, menos sobrecarga para o sistema de saúde. E até onde a gente está vendo, está funcionando, o sistema não está sobrecarregado ainda. Mas o problema é que o crescimento dessa infecção, dessa pandemia, é exponencial. Então, está baixinho, agora, de repente, explode. Né? Então, eu acho interessante. Todos os cuidados que a gente possa fazer são importantes, né? E a gente tem que ficar livre desse lockdown logo. Então, assim, essa cultura de cuidado vai ser muito importante quando o lockdown acabar. A gente vai ter que manter isso daí, porque senão vão explodir casos aqui e ali, o governo, de repente, vai intervir, vai pedir, gente, ó, está lotando as UTIs, está morrendo gente por falta de UTI, vão ter que fazer lockdown de novo. Então, acho que é importante, quanto mais essa cultura de cuidado tiver na cabeça de todo brasileiro, entender que não é só uma questão de saúde, é uma questão econômica até, a gente vai precisar disso, a gente tem que ficar livre logo desse lockdown, porque vai matar muito mais gente até, se a gente continuar por muito tempo, do que o coronavírus, né? Então, eu acho que essa cultura, seja a favor de voltar tudo ou não, tem que entrar. A gente tem que ter cuidado, é uma coisa que não dá para discutir. E se fosse possível a gente conseguir brecar esse vírus com os cuidados, com máscara, com higiene, sem tanto um lockdown, seria o ideal. Mas isso depende de uma colaboração extrema de todos os brasileiros, né? Tem que todo mundo ajudar, o que não é fácil. Eu falei em determinado momento do nosso bate-papo aqui que eu fiz questão de falar com vocês por conta, né, dessa logística que se aproxima da perfeição que vocês criaram na Mega Imagem. E eu ia comentar exatamente isso. É claro que restaurantes, lojas não vão ter a mesma expertise que vocês têm, mas com algum cuidado, com orientação, com as recomendações, eu acho que poderia gradativamente, né, a roda da economia voltar a girar, né, doutor? Olha, Pedro, assim, com certeza os lojistas, as pessoas que têm restaurante, eles vão ter que aprender, porque quando sair do lockdown, se todo mundo não tomar esses cuidados que a gente está tomando, né, vão ter que voltar. O doutor abriu o nosso bate-papo aqui de uma forma muito inteligente, porque é uma coisa que a gente precisa observar. O coronavírus está aí, o Covid está aí, a pandemia está aí, mas as outras doenças não pararam, né? Seria muito bom se as outras doenças estacionassem, né? Não precisasse dar continuidade em tratamento, fazer diagnóstico por imagem. Então, essas providências que vocês tomaram, e me surpreendeu, doutor Luiz, saber que nem todas as clínicas que realizam diagnóstico por imagem estão atendendo pessoas com suspeição. Tem algumas clínicas que não estão atendendo, né? Olha, Pedro, a gente acha que a gente tem um papel dentro da comunidade, né? Então, assim, esse papel, quando eu percebi que a clínica tinha uma estrutura que permitiria fazer esse atendimento com segurança, eu conversei com a equipe concordou e a gente mandou bala. Talvez, se a minha estrutura física fosse diferente, eu não sei se eu conseguiria ajudar. A primeira coisa que a gente fez é pesquisar quais são os exames de imagem que vão ser fundamentais. Isso lá atrás, hein? Isso bem no começo. Quais são os exames que vão ser fundamentais na COVID? Raio-X? Não, raio-X não vai ajudar muito. A tomografia sim, tomografia vai ajudar. A gente tem 2 equipamentos. Eu tenho possibilidade de usar um equipamento só para os pacientes que não têm suspeita e usar o outro equipamento para pacientes contaminados. O equipamento de tomografia que está fazendo o COVID, ele tem uma porta que dá para uma área ampla, de pé direito alto, que eu estava preparando ela para alguma coisa, não tinha definido ainda.
calhou, a gente teve muita sorte, né? Então, assim, e a gente não teve medo, a gente conversou com a equipe e falou assim, olha, a gente não tem, as pessoas de mais idade a gente afastou, as pessoas que tinham risco a gente afastou, e eu acho que é o nosso papel, né? A gente tem que contribuir. E a equipe toda da Mega Imagem sente a importância desse papel. Assim, a gente sente que as pessoas entendem a importância do trabalho deles para a comunidade. Antes de concluir o bate-papo com vocês, eu quero fazer perguntas de caráter pessoal. Primeiro, doutor Luiz, como é que o senhor está conseguindo segurar a doutora Nancy, que ela é um átomo, ela não para. Como é que está conseguindo segurar ela em casa, doutor Luiz? Pedro, olha, a gente está aproveitando esse tempo que o trabalho diminuiu bastante para estudar. Esse período de inatividade eu estou, assim, tá sendo bem produtivo, porque assim, isso vai fazer diferença lá na frente. Então a gente está aproveitando. Fala, como é que está sendo para você pessoalmente? Ficar em casa? Como é que tem sido teu cotidiano fora do trabalho? Eu trabalho todo dia 8 horas. No período que eu estou em casa, geralmente eu estou lendo sobre o Covid. Está uma especialista já, né, doutor? E eu deixo aqui os meus parabéns a vocês, viu, doutor Luiz e Paula. Obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado, viu, Pedro? Um grande abraço para todos. Mande um grande beijo à doutora Nancy. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima edição.